Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, finalmente damos início ao nosso maravilhosamente incrível Hello Fe, o nosso especial de Halloween. Bora lá? Bom meus amores, estamos começando mais um vídeo novo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais do que especial porque a gente literalmente dá início a um especial maravilhoso e tão aguardado por vocês e por mim também, obviamente, tá bom? Hoje a gente vai produzir a primeiríssima maquiagem do nosso especial de Halloween e é isso mesmo, ele se chama Hello Fe. Bom, mas antes de qualquer coisa, obviamente eu já vou começar pedindo para você que está aí me assistindo, por favor, caso não seja inscrito, inscrever-se aqui no canal para continuar acompanhando todos os conteúdos. Aqui no canal a gente fala bastante sobre maquiagem, estilo, dia a dia, reflexões de conteúdo e tudo isso muito bem aliado e amarrado à minha potência amazônica. Para além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, né, para incentivar e qualificar esse conteúdo de hoje mais especificamente. E obviamente ativar o sininho de notificação para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui. Agora, sem mais enrolação, bora para a maquiagem de hoje porque tem muita coisa. Como vocês sabem, os vídeos assim geralmente são uma mistura de maquiagem, fala, tutorial, bastidores, um monte de coisa junta, tá? Mas a gente vai começar fazendo uma coisa que eu amo, que é o olho, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o croquis dessa maquiagem. Mas a primeira coisa que eu preciso dizer é, vamos reproduzir uma maquiagem que eu já fiz, ou vamos fazer de forma boa uma que eu já tentei fazer, né? Bom, eu peguei aqui o meu tom que eu uso, estou usando de contorno atualmente, e já tem corretivo e base na minha pálpebra, tá? Então ela já está pronta para receber esse pozinho aqui. A gente vai aplicar na pálpebra móvel como um todo. A gente vai primeiro só aplicar para depois esfumar. Então vou pegar aqui esse marronzinho e vou aplicar aqui. Como eu disse, hoje a gente vai fazer a nossa primeira maquiagem de Halloween. E a ideia do especial é primeiramente que eu traga coisas que eu gosto nesse viés artístico e da maquiagem dentro desse contexto. Agora a gente vai esfumar aqui as bordas, tá? Que eu gosto dentro desse viés artístico no contexto do Halloween e também reproduza, para além das maquiagens que eu já fiz, as técnicas e coisas que eu gostaria de ter feito antes quando eu tentei produzir algumas maquiagens de Halloween. Mas obviamente que eu também alie as produções que eu vou fazer hoje ao estilo, às técnicas e à visualidade que eu carrego enquanto maquiagem dentro desse período. Então, vocês vão ver, obviamente, algumas reproduções. A gente vai usar um tom de marrom dessa paleta aqui. Vocês vão ver algumas reproduções de maquiagem. Mas, eu diria que vocês vão ver produções de maquiagens que eu gostaria de ter feito antes. Eu acho que reprodução é uma coisa mais nichada, sabe? Eu gostaria de ter feito as maquiagens que eu vou fazer agora da forma como eu vou fazer agora. Conseguia na época? Não, até porque se eu tivesse conseguido não estava reproduzindo. Mas eu acho que estar nesses lugares também, e quando eu pensei em fazer esse especial dessa forma, foi justamente pensando que não era como se eu esquecesse as maquiagens que eu já tinha feito ou falassem que elas eram completamente ruins. Mas era entender que, tipo, dentro daquele aspecto e daquele período, aquilo era um dos máximos que eu conseguiria entregar em relação à maquiagem mesmo, sabe? Então, por exemplo, hoje a gente vai reproduzir ou produzir de fato a maquiagem de aranha que eu fiz há anos atrás em uma collab com a Uni. Inclusive, um beijo, amiga. Eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo porque eu te mandei o resultado da make antes. Mas a ideia realmente é fazer com que as produções que a gente vai fazer agora sejam de alguma forma o reflexo daquilo que eu já queria e, entre muitas aspas, poderia ter feito antes, sabe? Quando eu já me propus a fazer o especial. Mas, como eu já disse, muita coisa muda, assim. Por exemplo, nessa maquiagem em específico,
eu tentei trabalhar com a questão de delineado gráfico. Vou dar uma reforçada aqui no contorno no finalzinho, até porque eu ainda não selei o contorno que eu estou usando aqui. Como vocês viram, hoje eu já cheguei com a pele pronta, entre aspas, mas eu não selei esse contorno. Então agora eu vou dar uma esfumada aqui nesse final, e depois a gente vem com o contorno em pó selando tudo, mas a gente ainda vai fazer mais um detalhezinho. Enfim, como eu estava dizendo, naquela época eu queria muito fazer essa maquiagem usando delineado gráfico, por exemplo. Mas até hoje é uma coisa que eu não sei fazer direito, que não encaixa muito bem naquilo que eu consigo produzir e tudo mais. E eu comecei a respeitar um pouco mais esses processos também, sabe? Vou pegar aqui um tom mais escuro pra gente fazer um cantinho aqui embaixo. Eu comecei a respeitar um pouco mais esses processos e entender que tem coisas que eu realmente não é que eu não vou conseguir fazer, sabe? Mas vão ser um pouco mais difíceis que as outras e que às vezes eu vou preferir focar naquilo que eu consigo fazer agora. Por exemplo, eu tenho amado de todo o meu coração fazer olhos assim como eu vou fazer esse hoje, que é essa coisa bem esfumada, mas que traz a coisa das cores também, e tem uma marcação aqui e ali para dar definição, mas no final do dia ainda é algo que eu tô mais acostumado ou habituado a fazer, sabe? Então isso me deixa até mais confortável para produzir esses conteúdos mesmo. Por exemplo, essa maquiagem aqui é uma readaptação da maquiagem que eu queria fazer, porque eu já gravei esse vídeo antes e eu perdi o pincel. Enfim, já gravei esse vídeo antes, mas a maquiagem que eu fiz no dia que eu gravei ficou muito ruim. Porque de novo eu tentei reproduzir técnicas e coisas que eu não tinha tentado, que eu não tinha treinado e que no final do dia, sinceramente, não fazem muito sentido com o estilo de visualidade que eu carrego hoje. Então, se não fazem muito sentido com o estilo de visualidade que eu carrego hoje, eu não preciso me forçar a produzir essas coisas só porque tá no hype, só porque faz sentido com o que eu quero fazer, entre aspas. Porque no final do dia, se não faz sentido com o que eu faço, eu nem sei se eu quero de fato fazer, sabe? Eu acho que às vezes quando a gente cria com maquiagem, se a gente não prestar muita atenção, a gente se coloca muitas vezes nesses lugares, de fazer as coisas só porque tá no hype, de fazer as coisas só porque alguém fez e ficou bonito na pessoa, mas isso não quer dizer que a gente precisa simplesmente ser a pessoa mais original do mundo, sabe? Às vezes, originalidade é muito mais do que fazer algo completamente que saiu completamente da sua cabeça, sabe? Eu pelo menos acho muito isso. Antes eu tinha muito essa visão de que, tipo, para ser original eu tenho que criar as coisas. Pera aí, gente, só um momento. Criar e fazer com que as coisas saiam completamente da minha cabeça, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E hoje em dia eu já desencanei dessa ideia, porque eu já entendi que às vezes as coisas não vão sair completamente da minha cabeça, e mesmo que saiam no final do dia, mesmo que eu não queira dizer, ou no mínimo que seja, tem alguma referência de alguém, tem alguma referência de alguma coisa que eu já fiz, sempre tem. Sempre tem. Vamos passar aqui um tom mais clarinho. Eu não sei se eu passo um tom de corretivo só pra dizer, porque eu não queria passar sombra, porque da última vez eu passei sombra, ficou igual. Não vou nem me referir ao nome, mas acho que eu vou passar só um corretivinho mesmo e vai ser isso. Só aqui no cantinho de luz, porque afinal a gente vai fazer uma make mais dramática, mais gótica, uma coisa assim, mas eu ainda quero evidenciar os pontos positivos do meu rosto, né? Do meu olho, mais especificamente aqui nesse caso. Então a gente vai trazer aqui, até porque a gente vai ter outros detalhes na maquiagem. O olho é muito importante, mas a gente também vai ter outros detalhes que vão chamar um pouco mais de atenção. Trazer de volta a dimensão daqui porque eu quero marcar.
Só mais um momento. Gente, maquiagem é uma coisa que pro Halloween, por exemplo, eu sempre tive muito essa dimensão de que eu não queria ser ou fazer o que todo mundo faz, assim, tipo, no Halloween a gente vê muita coisa repetida, há muito tempo já, e aí, tipo, desde quando eu pensei em produzir o especial, eu falei, eu não quero ser mais um, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero, sei lá, chamar a atenção de alguma forma, nem que seja ficando estranho, feio, assustador, mas aqui a intenção não é aquela, aqui a intenção não é essa. Mas mesmo que aconteça, eu acho que pelo menos diferente eu quero estar, sabe? Dentro desse contexto, assim. Que como eu falei lá no começo, se a gente não presta atenção, a gente ainda reproduz muito essas técnicas e essas coisas que todo mundo faz e que todo mundo jura que fica bonito. Mas no final do dia a gente sabe que não é bem assim. Bom, agora a gente vai fazer uma coisa que eu estou com um pouco de medo, não vou mentir. A gente vai tentar fazer pelo menos uma teia de aranha aqui mais ou menos na linha do meu contorno. Vou pegar esse corretivo que é bem mais escuro do que o tom da minha pele, dá pra ver de longe, né? E vou pegar um pincelzinho aqui para tentar fazer com ele. Eu falei que eu ia mostrar o croquis da maquiagem, né? Ainda não mostrei, deixa eu pegar aqui. Peguei o croquis errado. A ideia é essa aqui, ó. Tá? A gente está fazendo uma maquiagem de aranha, não tinha falado isso ainda, mas vocês com certeza já viram no título. Então eu estava aqui só me fazendo mesmo. Mas a ideia é meio que fazer com que essa maquiagem pareça uma coisa bem aracnídea. Mas como eu falei, eu não queria reproduzir exatamente, sei lá, uma coisa que todo mundo já fez ou uma técnica que todo mundo faz quando vai fazer uma make de aranha. Eu sei que fazer teia de aranha quando vai fazer make de aranha é muito clichê, né? É praticamente escrever aranha na minha testa. Mas, de qualquer forma, eu ainda acho um pouco mais original do que colocar uma aranha no olho. Tudo bem que a gente vai tentar fazer uma coisa pra iludir uma aranha saindo da boca. Mas eu tô falando que não quero reproduzir, tô reproduzindo um monte de coisa, né? Mas é aquilo que eu falei lá no começo, tipo, eu já desencanei também dessa ideia de que eu preciso ser completamente original e completamente autoral em tudo que eu faço, porque se eu ficar nessa pira, gente, eu não vou fazer mais nada. Porque, né, vamos combinar que é complicado atualmente fazer alguma coisa que saia ligeiramente completamente da sua cabeça. Mas a gente tenta. Vamos tentar fazer aqui as linhas de pensamento, como diria Jéssica Brasil do Corrida das Blogueiras. Tá, ficou bem melhor do que poderia. Vamos tentar fazer aqui do outro lado. Eu vou colocar o meu contorno em cima disso aqui. A chance de dar merda é gigantesca. Mas já estamos aqui, né? Vamos fazer, vamos arriscar. Eu queria fazer esse lado menor. Queria fazer uma teia menor. Vamos ver se dá. Uma coisa que me preocupou muito quando eu decidi fazer esse especial foi, sem dúvida alguma, esse queridinho aqui, o espelho. Porque para maquiagens mais específicas, fazer um olhinho, fazer alguma coisa, um tutorial aqui com vocês, não faz tanta diferença. Apesar de que às vezes eu coloco na frente da câmera e aí, né, é complicado. Mas para uma maquiagem maior e mais específica, aí é um pouco mais, eu ia falar mais ruim, mas eu não sei se existe essa palavra. É um pouco menos favorável, porque eu preciso me olhar mais de longe às vezes e, né, obviamente isso não acontece, eu estou usando esse espelho, mas de qualquer forma, eu falei, não vai ser isso também que vai me parar agora, né? Já fiz tanta coisa com bem menos, não vai ser esse espelhinho desse tamanho que vai falar, não vamos fazer. Inclusive, se meu cabelo estiver diferente, se alguma coisa estiver fora do normal aqui, é porque eu tô gravando esse vídeo em setembro ainda, tá? Alguns dos vídeos do especial, acho que pelo menos 2,
vão ser gravados com um pouco mais de antecedência. Agora vai passar um avião e vocês provavelmente vão escutar. Eu vou aproveitar esse momento do avião para pedir para você que está aí me assistindo para compartilhar esse conteúdo de hoje com alguém que gosta de maquiagem de Halloween, está em dúvida do que vai fazer e quer ter uma inspiração de uma maquiagem criativa e legal. Bom, já volto aqui com vocês porque eu preciso pegar um negócio ali. Bora lá. Bom, vou tentar ser um pouco mais rápido agora porque o microfone já está dando sinais de falha e talvez eu precise colocar ele para carregar um pouquinho daqui a pouco. Mas, nossa, eu falei que ia ser rápido, até me perdi. Vou pegar aqui porque a gente já vai começar, ou pelo menos tentar terminar, de fazer a boca. A gente vai tentar fazer uma boca de aranha. Então vamos lá. Vou pegar esse pincelzinho pequeno aqui. Fazer como se fossem perninhas de aranha. Na verdade eu acho que um pincel menor era melhor, né? Saindo da minha boca. Gente, vamos fazer o seguinte, como eu sei que ele vai descarregar, vou colocar ele para carregar e esse processo da boca e dos detalhes daqui eu vou fazer narrado para vocês, tá? Enquanto ele carrega. Só um momento. Bom, nessa parte eu tava fazendo, né, primeiramente essas unhas, acho que são unhas, não, são pernas, né? São as pernas da aranha. E aí eu tava usando um pincel bem fininho e tava usando a tinta daquela torre da Color Make para conseguir aplicar e pigmentar direitinho onde eu precisava. Eu tava passando no meio da boca porque eu também tava afinando ainda mais as cerdas do pincel com a minha saliva. Higiênico? Não, mas técnicas, né, meus amores? E aí a ideia é que essas pernas, elas pareçam que estão saindo de dentro da minha boca. Então eu fiz nesse cantinho mais externo para conseguir trazer um pouco mais de dimensão quando as pessoas olhassem e tudo mais. E assim, eu fui ligando também para tentar fazer meio que um contorno preto ao redor da minha boca mesmo, né? Para conseguir inclusive trazer mais dimensão e destaque para ela, porque daqui a pouco vocês vão ver, mas eu vou aplicar um tom mais neutro na boca, então eu queria que desse um pouco mais de destaque para que as pessoas pudessem olhar de fato bem na hora que eu virasse, né? Ou estivesse até mais de frente. Inclusive eu aproveitei até para aumentar um pouco mais o meu lábio superior, porque ele é bem pequenininho e é meio complicado para aparecer. Foi mais por isso também que eu decidi fazer esse contorno da boca. Logo depois eu peguei um tom de corretivo mesmo e fui aplicando na minha boca como um todo, né, para dar uma espalhada, uma esfumada e conseguir trazer um resultado mais harmônico. Eu usei um tom bem clarinho, mais achocolatado, assim, eu diria. Ele vai um pouco mais para esse tom acinzentado. Eu acho que tenha ficado, inclusive, um pouco mais por conta de que misturou com o preto. Talvez se eu tivesse selado essa ponta antes, tivesse agregado um pouco mais o marrom. Mas de qualquer forma eu gostei bastante do resultado, achei que ficou um degradê bonito e eu consegui construir exatamente aonde eu precisava essas cores assim. E eu acho que não perdeu também tanto a definição do contorno, que era o que eu queria. Óbvio que depois eu dei mais uma reforçada, como vocês vão ver aí no vídeo, porque ela acabou apagando em alguns momentos. Mas isso são detalhes, assim, eu acho que ficou bem conciso, mas ao mesmo tempo bem pontual aonde eu queria e precisava essa coisa da cor da boca e tudo mais. Aí eu tô voltando com o contorno para dar exatamente a dimensão que eu precisava. E eu acho que eu consegui trazer exatamente aquilo que eu queria assim com essa boca, para de fato mostrar essa coisa da aranha saindo e tudo mais. Eu acho que consegui trazer isso de uma forma bem criativa, bem bonita e que não ficasse também muito caricata ou cafona, né? Porque falei lá no começo que a ideia aqui era ficar bonito, então vamos tentar permanecer com essa ideia por enquanto. Enfim, depois fui selando, entre aspas, com uma sombra, essa parte do centro da boca, porque estava me incomodando um pouco e fica grudando, né? Afinal não é batom, é corretivo. Mas aí depois eu fui com um tom de roxo, inclusive uma coisa que eu não falei, é que o blush que eu tô usando hoje, que tá inclusive bem mais saturadinho,
é um tom de roxo. Esse tom de roxo também daquela mesma torrezinha da Color Make. Quando eu quero um blush mais vivo, assim, mais acentuado, eu costumo usar ou roxo ou rosa. Depois eu fui fazendo os contornos, que na verdade são as sombras, né, das perninhas da aranha. Eu usei o tom do meu contorno mesmo para fazer e deu tudo certo. É só seguir mais ou menos a mesma direção. Eu não quis esfumar tanto, porque eu sabia que no vídeo era melhor que ficasse um pouco mais marcado, mas talvez se você for fazer para as pessoas verem pessoalmente, é melhor que você esfume um pouco mais ou use um tom mais clarinho. Eu aproveitei inclusive para fazer algumas sombras nas teias de aranha que estavam na linha do meu contorno também. Aí no caso eu dei um pouco mais de atenção no esfumado, porque como a linha já era bem marcada, se eu fizesse mais marcado essa parte com o contorno, talvez ficasse um pouco estranho e parecesse duas linhas uma em cima da outra. Então eu dei um pouco mais de atenção ao esfumado nessa parte. Logo depois eu vim com o meu boleador. É um pincel que é de metal e que ele é feito para fazer bolinhas, círculos, essas coisas. E um tom de corretivo bem clarinho, quase branco mesmo, fazendo pontos de luz tanto nas aranhas, né, na perninha da aranha, quanto também na teia, para conseguir dar essa dimensão ainda mais 3D naquilo que eu estava fazendo. Isso, com toda certeza, dá a dimensão que a gente precisa. Pode parecer que não faz muita diferença quando eu falo, mas vocês vão ver aí no vídeo que faz muita, porque dá realmente essa dimensão mais, né, real e tridimensional daquilo que a gente está fazendo. E eu aproveitei até para colocar uns pontos de iluminação na minha boca e tudo mais. E aí eu tive a ideia na hora, realmente, eu nem ia colocar, mas eu tive a ideia na hora de colocar também nessa parte da teia de aranha, porque eu achei que deu uma dimensão bonita e eu achei que ia ficar legal se eu colocasse. E realmente deu um destaque bem maior e bem mais bonito. Eu sei que talvez na teia tenha aparecido um pouco mais uma coisa de pintura infantil e facial, mas isso não me incomoda muito, eu acho que funcionou na proporcionalidade que precisava. Então tá tudo certo. Então é só ir colocando, fazendo os pontinhos, porque com certeza isso vai ajudar bastante no resultado final da sua maquiagem. E logo depois eu peguei um tom de pó compacto que é bem claro, vocês já viram eu com ele aqui, é bem clarinho. E eu decidi passar nessa parte abaixo dos olhos e no centro do rosto para dar essa dimensão um pouco mais esbranquiçada mesmo para essas áreas do meu rosto. Eu achei que funcionaria e ficaria legal com o resultado final da maquiagem. E depois eu dei uma assentada com a Beauty Blender para não ficar também tão marcado e nem estourar na câmera, para conseguir funcionar direitinho na proporcionalidade que a gente precisava. Logo depois eu já fui só realmente vendo os detalhes e tudo mais. Acabei colando também duas meias pérolas que eram brancas, mas eu pintei de esmalte preto, porque eu tinha meias pérolas pretas que eu usei inclusive ano passado num dos looks do Corrida, que era toda aquela estética preto e branco e tudo mais, mas eu não sei onde tá, não sei se acabou ficando lá em casa, se ficou lá em casa, na casa que eu morava, né, porque com toda a mudança eu acabei perdendo algumas coisas. Mas no final deu tudo certo. De primeira, gente, essas meias pérolas, como elas são maiores, elas são um pouco mais difíceis de colar. Eu acho que também por conta de que essa cola que eu uso é uma cola de glitter e ela é um pouco mais pegajosa. Então talvez precise de um pouco mais de tempo de aderência para poder grudar direitinho. E aí depois eu vim só reforçando aquele esfumado mais escuro que estava na minha linha d'água e tudo mais. E aí já é um teste teste de fogo com a pedra. E dando mais os detalhes e resultados finais nessa maquiagem incrível. Bom, meus amores, agora voltamos falando com o microfone e com o look e resultado final aqui para vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo e desse resultado maravilhoso que abriu alas para esse especial tão incrível, que vai conter maquiagens, produções, visualidades, looks muito incríveis e muito bem feitos, tá bom? Não esquece, por favor, de deixar o seu feedback aí nos comentários com a sua crítica, alteração ou sugestão em relação a esse conteúdo de hoje e aos próximos conteúdos do nosso especial Hello Fê. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esquece, por favor, de ir lá também no meu Instagram e no Shorts aqui
para conferir o vídeo curto, o challenge, o vídeo de transição dessa maquiagem tão maravilhosa. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um beijão e até o próximo conteúdo!